Alô pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a essa segunda live da nossa série. Me desculpem aí pelo atraso, mas o Antônio demorou muito para dormir e se ele não dorme eu não consigo falar aqui. Aí Bruno, 9h30 é melhor? A gente pode tentar passar para 9h30, acho que para mim também é melhor, que até 9h30 o Antônio dormiu. E aí gente, se vocês estiverem me vendo e me ouvindo bem, deem um sinalzinho para mim, para que a gente possa começar. Boa noite, João Vitor, Elias, Sandra, Bruno, Guimon, Daine, não sei se é Guilherme, Silvânia, Marcelo, Ciara, sejam todos bem-vindos. Gabriela, Ana Raquel, Elias, Elias, obrigado. Então parece que estão me vendo e me ouvindo bem, né? Então a gente tinha a nossa proposta aqui é fazer uma série de lives durante esse mês de agosto, em comemoração a um ano aqui do nosso perfil, que está crescendo muito timidamente, mas graças à ajuda de vocês, porque a gente não tem feito nada de extraordinário aqui para poder fomentar o conteúdo que a gente produz. Então a gente agradece a presença de vocês, o compartilhamento, os comentários, é isso tudo que tem feito a gente crescer um pouquinho. Boa noite, Jaqueline, Judson, Padre Wesley, sejam bem-vindos, sua bênção. Então a gente resolveu fazer essa série de lives. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre a importância do dever, quer dizer, da ação moral, no que diz respeito à busca da felicidade. E hoje o tema da live é a arte da espreita, ou a arte de espreitar e a luta interior. Aí vamos falar um pouquinho sobre isso. Pretendo ser claro e não muito prolixo aqui, tentar não ser muito, não perturbar muito vocês aqui. Brilho aqui da tela. Boa noite, Vitor. Então vamos lá. Na aula passada, na live passada, a gente falou um pouquinho sobre a importância do dever moral como meio de se aproximar de Deus e de retificar a nossa existência. O problema todo é que quando a gente começa a fazer isso, quer dizer, quando a gente começa a intencionar, agir moralmente, quando a gente começa a querer agir de forma correta, quando a gente abandona, pelo menos assim, inicialmente, a vida de pecado, a gente não quer mais aquela vida antiga de pecado que a gente tinha e quer começar a ter uma vida nova. Quando o homem novo começa a querer despontar dentro de nós, começa a querer nascer, a gente encontra uma série de dificuldades. Quer dizer, para fazer a coisa certa, para agir de forma justa, de forma moral, como nós dissemos na aula passada, para fazer as coisas segundo a natureza das próprias coisas, para seguir os mandamentos, não basta você querer, não basta você intencionar, porque o ser humano é um ser múltiplo e dentro dele existe uma série de forças que estão como que cada uma puxando ele para um lado diferente. O estado decaído do ser humano faz com que as várias forças, as várias dimensões que o compõem estejam perpetuamente em conflito. O ser humano decaído é isso, é um ser humano em conflito. E justamente por conta desse conflito que nos constitui, as várias forças que nos compõem, nos arrastam, nos distraem e nos impelem para várias direções, se torna muito difícil a gente conseguir agir de forma moral, de forma correta. Cada vez que você tenta fazer a coisa certa, você vê que existe uma força de gravidade dentro de você que puxa a sua alma na direção daquilo que é errado, ou pelo menos daquilo que é imperfeito. Então é natural e é bom que no começo do caminho as pessoas comecem a sentir um pouco essa certa agonia própria do sujeito que quer fazer o bem, mas não consegue fazer o bem. Como diz São Paulo,
não faço o bem que eu quero, tá? Mas faço o mal que eu não quero. Então, quer dizer, essa experiência do homem que está começando a entrar no caminho, querendo se aproximar de Deus a partir da execução dos mandamentos, a partir de uma ação mais correta, mais justa, é a experiência de um homem dividido. Algo nele quer fazer o bem, mas algo nele o impele, o impulsiona na direção do mal. E ele se vê perpetuamente nessa situação de conflito, que é uma situação mais ou menos neurótica, como descrevia o Freud, né? O Freud achava que o ser humano se reduzia a isso, mas nós sabemos que ele é muito mais do que isso, porque ao ser humano é dada a graça da santificação. Então nós podemos nos aperfeiçoar e, de algum modo, encontrar uma unidade espiritual, psicológica, que nos permite, de fato, fazer o bem, fazer o que é certo, fazer o que é justo, nos aproximar de Deus. Mas no início do caminho, a impressão que nós temos realmente é que nós somos seres completamente divididos e que é praticamente impossível fazer aquilo que é certo. E alguns ficam até com a impressão de que Deus é um pouco injusto, porque ele exige de nós coisas que nós naturalmente não parecemos sermos capazes de fazer. É claro que a gente conta com a graça, com os sacramentos, com a graça divina que nos alimenta e nos dá força para conseguir fazer isso, mas a graça não nos exime de algumas técnicas que nós precisamos empreender por conta própria. Tá? Então, sem a graça, a gente não consegue vencer esse conflito interior que nos impede de fazer o bem. Mas a graça exige de nós uma disposição natural que a favoreça. Então, a gente precisa fazer alguma coisa por conta própria também. Né? Então, os grandes santos, os grandes mestres espirituais desenvolveram uma série de técnicas pelas quais a gente pode, como que abrir espaço dentro da nossa alma para que a graça possa agir e a espada de Cristo entre cortando tudo aquilo que é ruim e nos favorecendo nessa busca pela ação justa, pela ação correta. E o que a gente pretende falar hoje aqui um pouquinho é justamente dessa luta e de como a gente pode começar a lidar com ela de uma maneira sóbria, de uma maneira correta, de uma maneira eficaz. Tá? Então eu estou pressupondo aqui que as pessoas que estejam nos ouvindo já tenham ali entendido que existe um tipo de vida que deve ser abandonado. É a vida do homem velho, a vida do pecado, a vida das trevas. Que essas pessoas já estejam fazendo um esforço nessa direção, de abandonar essa vida de pecado, e que elas estejam pelo menos encontrando, ou pelo menos tenham consciência da dificuldade que é você fazer isso. Como é que é difícil você ser um homem bom. Como é que é difícil você seguir a vontade de Deus. E isso não tem a ver somente com o pecado de concupiscência, que geralmente é um dos primeiros ali que a gente enfrenta, mas tem a ver com as mentiras que nós contamos, com as fofocas que nós fazemos, com as nossas más intenções, com a nossa preguiça, com a nossa ira, com a nossa raiva, com a nossa soberba, com a nossa inveja, com tudo aquilo que de algum modo impede uma ação reta. E impedindo uma ação reta impede também a presença da graça e a nossa própria santificação. Então, dada essa situação do homem novo que quer romper os limites do homem velho, mas que é impedido por essa presença do homem velho e das forças que o constituem, nós precisamos começar a desenvolver alguma técnica, alguma atividade para poder entender o que está acontecendo e conseguir agir e abrir espaço para a graça. E é justamente essa técnica que eu chamei aqui de espreita. Esse termo não é meu, ele é utilizado por mestres espirituais de verdade, e ele guarda ali uma analogia com aquilo que um caçador faz quando ele precisa caçar uma presa. Então, quer dizer, nós vamos considerar aqui a presa, quer dizer, o animal, a raposa que nós queremos caçar e que está sempre fugindo de nós, como sendo o nosso inimigo, o pecado e tudo aquilo que o causa, que o produz, os maus pensamentos, os pensamentos impuros e tudo que se segue a esses pensamentos até o pecado. Isso é a nossa presa, se nós imaginarmos que nós aqui, enquanto espreitadores de nós mesmos, somos como que um caçador. E esse caçador tem um objeto que ele quer caçar. Esse objeto aqui, no nosso caso, são os maus pensamentos, os pensamentos impuros,
que nos conduzem ao pecado. E o que é a espreita? A espreita nada mais é do que aquela disposição silenciosa, mais ou menos oculta e estratégica, na qual o caçador se coloca para poder observar a sua presa. Esse é o primeiro aspecto do que a gente está chamando aqui de espreita. Uma posição silenciosa, uma posição mais ou menos oculta, pela qual o caçador começa a observar a sua presa. No caso aqui, a nossa presa são os maus pensamentos que nos conduzirão até o pecado. É claro que sem essa disposição pela qual você observa, vigia, entende o mecanismo de funcionamento, ou seja, o comportamento da sua presa, você não pode caçá-la. Um bom caçador não sai simplesmente atirando por aí ou simplesmente correndo atrás da sua presa. Antes de tudo, ele observa os hábitos dela. Ele vê como que ela se comporta, que horas que ela sai para caçar, que horas que ela sai para comer, que horas que ela dorme, que lugares ela frequenta, e como é que é a rotina dela. E observando a rotina e o comportamento da sua presa, em silêncio, ele consegue encontrar o momento oportuno de capturá-la. E é mais ou menos isso que nós temos que começar a fazer com os nossos maus pensamentos, as nossas inclinações que nos conduzem ao pecado, e que, consequentemente, nos impedem de realizar aquelas ações justas das quais nós falamos na live passada. Então vamos tentar aqui completar essa analogia, ou melhor, vamos tentar aqui preencher, clarear, iluminar essa analogia do caçador de pecados, por assim dizer, o caçador de maus pensamentos. E para isso nós temos que entender, antes de tudo, que os maus pensamentos, a gente tem que entender aqui o que? O funcionamento, o mecanismo da nossa presa. Imaginemos que dentro de nós existe um rato, ou existe uma raposa, que fica se introjetando dentro da nossa alma, e que é dela que deriva todos os nossos maus hábitos, vícios e atos pecaminosos. Ou seja, tudo que tem de desordenado na nossa vida e que, portanto, nos afasta de Deus, se origina por esse rato, por esse bicho asqueroso, por essa raposa que penetra na nossa mente, na nossa alma e sorrateiramente nos arrasta e nos empurra na direção do pecado e da desordem. Então nós precisamos entender o comportamento desse rato, o comportamento dessa raposa, o comportamento, o mecanismo de introjeção do pecado dentro de nós. Esse é o ponto. E os antigos mestres cristãos descreviam esse mecanismo em 3 etapas, às vezes em 4 etapas, alguns até em 5. A gente vai seguir aqui, vamos ver se a gente descreve em 3 ou em 4 etapas isso. Mas a primeira etapa, ela é muito fácil de ser percebida, porque ela diz respeito ao simples aparecimento de uma ideia na sua mente. Tudo começa, tudo na vida humana. Tá? O ser humano, por ser um ser racional, tudo na vida humana começa com um pensamento. Você tem uma ideia. Toda ação humana começa com uma ideia. Você tem uma ideia e dessa ideia pode vir um fruto, uma ação ou não. Mas tudo começa nessa ideia. Então a ideia é como se fosse uma raiz, é a raiz das nossas ações que são os frutos. Né? Então essa primeira etapa da ação de introjeção do pecado dentro da nossa mente começa com uma ideia. Essa ideia nem sempre aparece como uma má ideia, como um pensamento impuro e pecaminoso. Às vezes ela aparece como um pensamento impuro e pecaminoso, às vezes não. E identificar isso é muito difícil. Quando o pensamento é mau, quando ele diretamente se contrapõe aos mandamentos, é fácil você identificá-lo, mas às vezes ele aparece como um pensamento bom, com uma aparência diferente. Isso é difícil de identificar e você vai precisar contar com a graça divina para ter um discernimento dessas coisas. Então, assim, em alguns casos você vai identificar rápido, em outros casos não. E a progressão na vida espiritual pode te dar aí os dons do Espírito Santo que vão te ajudar a discernir isso. Então vamos trabalhar aqui com aqueles pensamentos que são mais facilmente identificáveis como sendo maus.
Tudo começa então no nosso pensamento com uma ideia, ou na nossa imaginação, para ser mais claro. Tá? Por que tudo começa aí? Olha só, porque nós temos, basicamente, temos 3 fontes de tentação. Tá? Essa ação infecciosa, essa introjeção do mal na nossa mente, é o que a gente chama de tentação. E a tentação ela tem 3 fontes, que é a concupiscência, quer dizer, as coisas agradáveis do mundo. Ela tem a fonte no próprio mundo, quer dizer, nas pessoas, na sociedade, nas discussões públicas, etc. E tem a fonte no demônio. Quer dizer, existem seres invisíveis que estão aí se aproveitando da nossa confusão imaginária para introjetar ideias ali dentro e produzir frutos que nos condenem. Vamos trabalhar aqui com a concupiscência e com o diabo para a gente resumir um pouco a coisa. Por que tudo começa na imaginação? Porque, olha só, quando a concupiscência ela vem dos objetos sensíveis que você vê. Você está diante de um mundo que tem uma série de coisas que são coisas coloridas, cheirosas, bonitas, agradáveis e emitem sons doces e etc. Então, quer dizer, tudo aquilo que vemos, ouvimos, como está dizendo aqui a Aline, alimenta o nosso pensamento de algum modo. E o nosso pensamento aqui no sentido de imaginação, quer dizer, aquele pensamento desgovernado, aquele diálogo interno que você tem com você mesmo o dia inteiro e que você nem sempre percebe e que você, no geral, não controla. Esse diálogo interno, esse pensamento, essa imaginação, ela é despertada, ela entra em funcionamento, tá, por uma ação das coisas externas. Quer dizer, lembra, você está andando na rua e de repente você vê uma pessoa que você não via há muitos anos, uma pessoa que estudou com você lá no ensino fundamental. Você viu aquela pessoa. A imagem daquela pessoa dispara o seu pensamento. E uma série de ideias começam a se desenrolar e você começa a conversar com você mesmo, a se lembrar. E não somente a se lembrar daquilo, não são apenas lembranças, são lembranças, mas em cima dessas lembranças, você começa a dialogar, a raciocinar e a pensar, e aquilo ali gera uma corte de imagens, de pensamentos que vão povoando o seu imaginário. E que podem te levar a uma ação ou não. Aí daí a pouco você está pensando naquilo e sem você se dar conta, sei lá, passa um ônibus em alta velocidade e quase atropela uma pessoa. E aquela cena dispara o seu pensamento numa outra direção. Daqui a pouco você pisa num chiclete, o seu sapato começa a ficar grudando no chão e aquilo dispara o seu pensamento numa outra direção. Daqui a pouco você se lembra de alguma coisa, porque a sua memória é preenchida por imagens de coisas que você viu, e a sua memória também pode trazer outros pensamentos que vão disparar a sua mente ontem. Então, a nossa mente ela é desgovernada, porque ela é disparada, ela é acionada pelas coisas que nós vemos, ouvimos e tocamos e sentimos, etc. E essas coisas são variadas, não é você que determina o que você vai encontrar pela rua quando você anda, né? Você não sabe, o mundo está aí, as coisas estão acontecendo, e a cada vez que você sai de casa, você está indo, sob esse aspecto, você está indo para uma guerra, porque você não sabe o que você vai ver. Façam essa experiência quando vocês saírem de casa a cada dia. Cada dia que você acorda, que você sai de casa, você não sabe o que vai vir até você. Pode vir uma série de coisas. E essas coisas, sem dúvida, vão disparar o seu pensamento em várias direções. E o seu pensamento ele vai ser passivo diante desses sinais emitidos pelo mundo, pelas coisas, que vão levá-los para várias direções desconhecidas. E você fica meio que vitimado. E se você não faz nada, as suas ações vão ser determinadas por essas ideias que foram disparadas, que vieram não se sabe de onde. A tentação da concupiscência vem daí. Tá? A tentação da concupiscência vem daí. Tudo que diz respeito a desejo, a ira, a preguiça, tudo deriva dessas coisas que você vê e que vai disparando o seu pensamento, o que você sente, o que você cheira, etc. Mas existe um outro problema, um outro elemento também muito fundamental que se mistura com esse e que também dispara o nosso pensamento, só que de uma maneira um pouco mais inteligente. Porque as coisas disparam o seu pensamento, a sua imaginação, e acionam e produzem essa corte de ideias na sua mente, essa assembleia de ideias na sua mente, elas fazem isso de um modo meio casual.
As coisas não são inteligentes e o mundo aí fora não tá, ele não foi, não é igual aquele filme, o Show de Truman. Quer dizer, o mundo não está todo acontecendo em razão da sua mente. Então as coisas estão acontecendo de forma casual e o seu pensamento vai girando conforme elas. Mas existe um outro tipo de ação que recai sobre a nossa imaginação e que também produz pensamentos e discursos e milhões de pensamentos na nossa mente, mas que trabalha de uma maneira mais sutil e mais inteligente, que é a ação do demônio. Tá? E por que como é que acontece essa ação do demônio se o demônio não é um ser sensível que está fora de você? Você não vê o demônio e começa a pensar um monte de coisa. Você não está andando pela rua e vê o demônio. E ao invés da sua amiga lá do jardim de infância, e aí você começa a pensar em coisas. Não. O demônio, ele sopra dentro da sua mente. Ele não começa pelos 5 sentidos. Ele sopra dentro da sua mente. A mente, a imaginação, é justamente o campo de ação do demônio. Tá? Ele não pode agir sobre a sua inteligência, ele não pode fazer você entender coisas diretamente, nem pode te obrigar a querer uma coisa ou outra, ou a fazer uma coisa ou outra. Mas ele pode agir na sua imaginação, produzindo imagens, e ele sabe que essas imagens serão como que embaralhadas ali dentro, que você começará a dialogar com essas imagens, e elas se tornarão um grande discurso, um grande diálogo interno a partir do qual você tirará conclusões que te levarão a ações. O demônio sabe muito bem disso e ele sabe muito mais do que você. Ele é um anjo. São as insinuações ou as sugestões demoníacas. Ou as infecções. Então o demônio ele vai insinuar imagens e ideias na sua imaginação. Ele age ali é o campo de ação dele. Tá? Não é diretamente que ele age ali, mas ele tem um poder sobre elementos sutis do seu corpo que influenciam diretamente na sua imaginação. E como ele domina muito bem a técnica, como ele é um ser inteligente, com uma inteligência infinitamente superior à sua, ele domina muito bem o mecanismo de funcionamento da sua imaginação, do seu pensamento. E por isso ele sabe exatamente que imagem colocar ali para que você tire uma conclusão que te conduza ao pecado. Só que quando isso acontecer com você, você não vai saber distinguir que é o demônio. No geral, as pessoas que não estão no caminho espiritual nem observam isso. Elas acham que tudo isso é ela. Isso aí sou eu pensando. E tudo que vem daqui é bom porque é o meu pensamento. Aquelas pessoas que são orgulhosas de tudo que pensam. Elas abrem a boca e botam para fora tudo que está na cabeça delas. E quando alguma coisa está errada, elas botam culpa em outra pessoa. No geral, as pessoas são assim. Então elas nem observam o que está se passando dentro da mente delas, quanto mais são capazes de distinguir quando é uma ação demoníaca e quando é um pensamento que vem simplesmente das coisas que elas estão observando. O fato é que o demônio age sobre a nossa imaginação e de uma maneira muito elaborada e muito astuta. Tá? Como um psicopata. O demônio é uma espécie de psicopata. O que o psicopata faz? Ele observa muito bem como é que as pessoas funcionam. Ele não tem pudor, ele não tem senso moral, mas ele observa como é que as pessoas funcionam. Aquele sujeito reage sempre assim. Aquele outro é um sujeito que tem muita pena das pessoas. Aquele ali é muito compassivo. Aquele ali é compassivo, mas ele é um pouco raivoso. E percebendo o modo de funcionamento das pessoas em torno, o psicopata vai lá e mexe uma pecinha. Ele fala uma palavrinha. Ele sopra um negocinho na orelha de um. Porque ele sabe que aquilo ali vai produzir uma coisa naquele outro, vai produzir uma segunda coisa no outro, uma terceira coisa no outro, e isso tudo vai produzir uma situação que é o fim intencionado por ele, né, que é alguma maldade que ele quer fazer. O demônio faz assim. Tá? Então ele vai agir ali estrategicamente, astutamente, colocando uma imagem ou algumas imagens no lugar certo para que ela, como um dominó, produza uma série de efeitos que te leve a uma ação pecaminosa. Isso aí é a tentação demoníaca, é a sugestão demoníaca. Então você tem ali uma sugestão produzida pelas coisas e uma sugestão produzida pelo demônio. E você não sabe distinguir quem que é quem. Somente pessoas de vida espiritual muito profundas, a partir de muita experiência, conseguem distinguir uma coisa da outra.
Bem, quando, seja pela ação do demônio ou por uma presença de algum objeto deleitoso, né, por algum objeto sensível que produz algum efeito na sua mente, quando um pensamento impuro entra na sua mente, quando um pensamento impuro entra na sua mente, quer dizer, uma sugestão para que você faça algo de ruim. As pessoas perguntam muito aqui na caixinha, professor, eu pensei ali numa mulher que eu vi, já estou pecando? Né? Ou, eu fiquei com raiva de tal pessoa e pensei em bater nela, ou pensei em fazer um mal para ela, porque eu tinha a oportunidade de fazer ela se dar mal. Né? Esse tipo de pensamento, tá? Esse tipo de pensamento e essa primeira presença do pensamento ruim na sua mente é o que os mestres antigos chamavam de infecção ou de sugestão. Ela é a primeira fase, se a gente pegar o pecado pela raiz, ela é a primeira fase do pecado. Na verdade, ela ainda não constitui pecado. Nesse momento você não está pecando, porque você é completamente passivo. Não tem como você não ter essas sugestões. Tá? Então isso aqui é um dado importante. Um mau pensamento, nesse sentido, não configura pecado. Tá? Não é uma coisa ruim você ter esses... É ruim no sentido voluntário. Não é um pecado você ter maus pensamentos. Porque você é um ser sensível e você está vendo as coisas e as coisas vão produzir maus pensamentos em você. Tá? E o demônio está ali, você não pode fazer nada contra as sugestões dele. Ele tem poder sobre isso. Deus deu para ele esse poder e ele vai lá soprar um monte de coisa na sua cabeça. Tá? Mas simplesmente o momento da sugestão ou da infecção, tá, não configura pecado. Então você não precisa se preocupar em confessar esses maus pensamentos tal como eles aparecem dessa maneira que eu estou descrevendo aqui. Tá? Ele vai, nos maiores santos eles aparecem. Tá bom? Para o sujeito chegar ao ponto de não ter mau pensamento, ele tem que estar assim, lá na sétima morada. Tá? A Ana Raquel está perguntando, isso é o desejo? Veja só. Num certo sentido, sim. Tá? Do ponto de vista sensível, da concupiscência, sim. É um desejo. Você viu uma comida muito gostosa e ficou com vontade, veio a ideia, pô, quero comer aquela comida. Eu vi uma pessoa muito bonita, nossa, aquela pessoa tão bonita, vem um desejo. Tá? Mas assim, é como se fosse o começo do desejo. Ele ainda não se desenvolveu. Tá? Então ele aparece muito mais como uma imagem na sua imaginação. Tá? É muito mais como uma imagem do que como um apetite exatamente. Tá? O apetite vai vir um pouco depois. Então ele é muito mais como uma imagem. Tá? Nesse nível, portanto, não tem pecado. Não tem pecado. E justamente por isso, a melhor maneira de você combater, tá? A melhor maneira de você combater um pecado, de você não cair em tentação, é nessa fase. Essa fase é a fase mais fácil de você se livrar do pecado. Porque ele só está presente em você como uma imagem, você ainda não travou nenhuma ligação com ele. Ele ainda não se embaralhou com os seus atos voluntários. Você não consentiu, você não dialogou com ele. Tá? Vocês imaginem, não tem aquela história da Branca de Neve? A bruxa chega lá na casa dos 7 anões, onde a Branca de Neve está, e ela oferece um negócio para ela. E a Branca de Neve fala assim, não quero nada não. Os anões falam, o que os anões falam para a Branca de Neve? Não atenda ninguém que chegar aí. Não abra a porta. E quando chega a primeira pessoa estranha, a bruxa, a Branca de Neve fala assim, não quero papo não. Mas daí a pouco vai chegando um certo momento em que ela começa a dar conversa para a bruxa. Ela vai conversando. E quanto mais ela conversa com a bruxa, mais oportunidade ela está dando para a bruxa começar a convencê-la de alguma coisa. Então uma ligação vai se estabelecendo. Tá? Um diálogo entre a Branca de Neve, que no caso aqui é a nossa mente, e a bruxa, vai se estabelecendo. E nesse diálogo, no geral, quem ganha é a bruxa, é o diabo. Porque ele é uma inteligência muito mais poderosa do que a sua, ele tem um poder de convencimento e de aconselhamento muito maior do que o seu. Então, essa segunda fase, que é chamada de ligação, é o momento em que você
trava diálogo com a sugestão. Você teve uma ideia, nossa, mas sei lá, você está no banco da igreja e tem uma nota de R$ 50 lá que alguém esqueceu. Aí você vai dizer, nossa, eu estou precisando de R$ 50, vou comprar um livro, pegar essa nota. Isso aqui é o pensamento. Se você elimina ele nesse momento, e como é que você elimina ele nesse momento? Você pensa em outra coisa, tá? Você evoca o nome de Jesus, você faz uma oração, você sai dali para parar de ver aquilo. Tem várias maneiras. Se você elimina ele nesse momento, ótimo. É a melhor coisa que você fez. Agora, se você começa a dialogar com ele e começa a pensar assim, mas como é que eu vou fazer para pegar esse dinheiro sem que alguém me veja? Ainda que você não tenha decidido pegar ainda, mas você simplesmente pensa assim, mas o dinheiro está ali, mas alguém vai ver eu pegando. Como é que eu pegaria esse dinheiro sem que alguém me visse? Tá? Será que realmente é errado eu pegar esse dinheiro? Porque ele não é meu, mas também não é de ninguém, está ali. Esse tipo de diálogo que você está travando com essa sugestão, tá? Cria uma ligação. O demônio adora isso. Né? Quando a sugestão é demoníaca, ele adora isso, porque ele vai falar, opa, ele está me respondendo, ele não me ignorou. Tá? Então, a melhor maneira de você se livrar de uma tentação é no primeiro estágio dela, que é a infecção ou a sugestão, e através da ignorância. Você tem que ignorar aquilo, ou você tem que criar uma espécie de repulsa, você tem que agir contra aquilo, você tem que reprimir aquilo. Ou, como diziam os santos padres, você tem que agir com ira. Você tem que agir com ira. Ira quer dizer, você tem que usar força para expulsar aquilo ali. Né? É claro que, olha só, para que isso dê certo, existem algumas virtudes fundamentais, algumas receitas que nós devemos seguir. Isso tudo antes, a Aline usou aqui o termo negociação, antes da negociação, né? No momento da infecção. Daqui a pouco a gente volta para a negociação, para a ligação. Existem algumas coisas que você tem que ter para que você consiga expulsar esse pensamento dali. Primeira coisa que você tem que ter é humildade. O que é humildade? A humildade é a capacidade de você se reconhecer como criatura, como inferior a Deus, né? E na maior parte das circunstâncias possível. Então você tem que ter o hábito de ser uma pessoa humilde, de não ser soberbo. As escrituras dizem, Deus rejeita o coração soberbo. Deus não habita, não gosta do coração soberbo. Então, um coração soberbo, quer dizer, uma pessoa que se coloca acima dos outros, uma pessoa que se acha Deus, ainda que em mínimos detalhes. A soberba tem muitas facetas, ele é muito sutil, mas essa pessoa que possui a soberba, ela está expulsando, ela está fechando o sacrário que existe dentro da alma dela, que é onde Deus habita. A cada vez que você é soberbo, você fecha esse sacrário e a graça vai embora. Aquela ajuda que você vai precisar para discernir esses pensamentos impuros e para combatê-los, você está expulsando. Então a primeira coisa que você tem que ter é a humildade. A humildade é aquilo que vai abrir espaço para que Deus habite dentro de você. E quando você precisar chamar o nome dele em seu auxílio, né, ele vai estar ali pertinho de você. Se você tem a soberba e chama o nome dele em seu auxílio, ele vai estar muito longe de você. Porque tem algo em você que o expulsa dali. Né? A soberba afasta a graça, a humildade atrai a graça. Então a primeira coisa que você tem para conseguir agir contra esses maus pensamentos no primeiro estágio, e consequentemente nos outros também, é a humildade. Porque a humildade vai fazer com que Deus faça a morada dentro de você, ele vai estar presente ali no sacrário do seu espírito, e na sequência, quando você identificar esse pensamento e voltar contra ele a sua ira, quer dizer, expulsá-lo dali, seja pensando em outra coisa, seja se levantando daquele lugar, né? Você vai contar com a presença de Deus. Então o que você faz na sequência? Então logo você expulsa aquele pensamento, pensa em outra coisa, se levanta dali, e sem dialogar com a coisa. Não é dialogar, tá? É mudar o assunto. Sabe quando uma pessoa está conversando com você e ela começa com um papo muito estranho e você fala, esse cara tá de treta. Aí você muda o assunto. É isso que você vai fazer, só que aqui dentro. Porque aqui dentro tem várias pessoas que estão dialogando, tem um conselho aqui dentro da sua mente. E você vai precisar
lidar com esses vários elementos. E quando vir alguém com um papo estranho, a primeira coisa que você faz é o quê? Mudar de assunto. Mudar de assunto, ou mandar o sujeito ficar quieto, ou expulsar ele dali. Isso tudo vai depender das circunstâncias e do teor daquela ideia. Para que você consiga fazer isso, dotado da humildade, você se utiliza da ira, de uma força que você possui, da sua vontade. Você vai usar a sua vontade como auxílio para direcionar o seu pensamento para o outro lado. Só que tão logo você faz isso, o que acontece? No geral, tão logo você faz isso, dependendo da sugestão, ela volta. E ela volta com uma corte de outras sugestões. Ela volta, é como se ela fosse embora e chamasse os amigos para voltar para a briga. Você expulsou o cara e falou, tá bom, agora eu vou chamar o pessoal ali do bairro e vou voltar mais forte. Então, vocês vão perceber, e quem faz isso já percebe, não é fácil. Você mudou o pensamento, mas ele volta. Ele te arrasta. É claro isso, você começa a perceber dentro da sua mente, ó, o pensamento que veio, você mudou a direção do pensamento para lá, mas ele continua aqui atrás comichando, daqui a pouco você acha que estava livre dele indo nessa direção e ele te pega por aqui mesmo. Ó. Você acha que estava livre dele porque encaminhou o seu pensamento numa direção, mas daqui a pouco você caiu dentro da boca dele. Tá? Quem pratica isso sabe do que eu estou falando. Tá? É uma coisa assim admirável de se ver. Você pega uma rota de fuga, mas daqui a pouco você vê que essa rota de fuga te colocou dentro daquele pensamento de novo, de uma maneira muito mais elaborada. Tá? Então não basta a ira, não basta a força, a repulsão, a repressão, o direcionamento da mente. Você vai precisar evocar o nome de Deus. Você precisa evocar o nome de Deus. E para isso servem as jaculatórias, porque se esses vários pensamentos, essas várias sugestões demoníacas, seja lá de onde elas vêm, são como flechas que estão sendo lançadas contra você, a jaculatória, e jaculatória significa flechas, são outras flechas que você vai lançar contra isso, contra o inimigo. Então, identificou o pensamento puro no momento da sugestão, da infecção, naquele primeiro estágio onde você ainda não pecou porque não entrou em diálogo com ele, nem consentiu. Nesse primeiro momento, você começa a lançar suas flechas contra ele. E que flechas são essas? A evocação do nome de Deus. Você evoca o nome de Jesus e chama ele em seu auxílio. E para isso existem várias jaculatórias. Uma que se usa muito, aconselhada por São João Damasceno, é: vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Ou a que os santos padres usavam: nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem de piedade de mim. Então você vai evocar isso. Por isso que a importância da humildade. Sem a humildade, esse auxílio não vai vir. Agora, se você é dotado de humildade, e mais ainda, se você lembra que o caçador, ele tem que ser humilde, porque ele não pode subestimar a sua presa, mas ele também tem que ser silencioso. Então você também precisa guardar um silêncio interior. Quer dizer, tem uma região dentro da sua alma que tem que estar imune a esse diálogo interno que ocorre na imaginação. Essa região é o que eles chamavam de coração. Você tem que aprender a fazer a guarda do coração. Na série de lives sobre a SESI, a gente falou disso, chamando isso de torre. Como desenvolver uma torre. Quer dizer, uma região dentro da sua mente que vai estar imune ao diálogo, a essa conversação que está acontecendo ali. Se você guarda esse silêncio interior, se você está se observando, se vigiando durante o dia, se você adquiriu esse hábito, além de ter a humildade, no momento certo em que o pensamento aparecer, você não vai se confundir com ele imediatamente. Vai ter um espaço entre você e ele, você vai poder identificá-lo. Identificando, você o expulsa. Tá? E antes que ele volte com sua corte, com seus amigos, que ele foi chamar, você lança a mão da evocação do nome de Deus. E você começa a fazer as jaculatórias. Tudo isso mais ou menos ao mesmo tempo. A prática vai dando pra gente a maestria de fazer isso. E quando você começa a fazer isso, munido de humildade e de vigilância, vocês vão começar a perceber uma coisa impressionante. O nome de Deus tem um poder. Tá? Pronunciar o nome de Jesus tem um poder. Esse nome, ele desce mesmo assim como uma espada, né? Quase como uma bomba, porque ele expulsa todas essas sugestões de uma vez só. E daqui a pouco você está pensando em outras coisas, e aquilo lá foi embora. E se você tiver sorte, você nem vai lembrar daquilo. Tá?
Então a evocação do nome de Deus deve vir na sequência desse direcionamento do pensamento, dessa repressão, dessa ira que você se volta contra o pensamento impuro, contra o invasor. Mas antes você precisa identificar o invasor, e para identificar o invasor você tem que ser humilde para saber que você não é o bonzão, e você tem que ser vigilante, tem que ter esse silêncio para que... porque se você não tem silêncio interior, tudo em você é conversação. E o invasor adora isso. Porque ele vai olhar para sua mente e falar, como é que esse cara tem a mente agitada? Tudo nele é conversa, 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 conversa. É só eu entrar ali no meio da conversa e falar alguma coisinha que eu vou fazer ele para onde eu quero. Agora, se tem uma região em você que não está conversando, que não participa daquela feira maluca dentro da sua cabeça, essa região é inafetada pelo inimigo. Ele não consegue chegar ali. E ela vai te permitir identificar o invasor mais rápido. Então logo você o identifique, você vai lá e o expulsa. E antes mesmo que ele volte com sua corte, ou no momento em que ele volta, ou até após, você começa a invocar o nome de Deus, que vai te ajudar com uma força sobrenatural a expulsar esse pensamento dali. Agora, se você não faz isso, e se você começa a dialogar com esse pensamento impuro que apareceu ali, se você começa a dialogar com... Se você estabelece uma ligação racional ou afetiva, pior ainda, com esse pensamento impuro que chegou até você, a coisa complica. Por quê? Porque se você já começa a se deleitar com esse pensamento, você já está pecando. Não mortalmente, mas venialmente. Se você começa a se deleitar com a ideia de trair a sua esposa porque uma outra ali te mandou um bilhetinho, e você, ao invés de simplesmente rejeitar aquilo, você já começa a se deleitar, mas como é que seria? E você começa a achar agradável aquilo, ou se você começa a especular sobre como você faria isso sem que a sua esposa perceba, ainda que você não tenha tomado a decisão ainda, esse tipo de coisa já te coloca numa situação de pecado venial, e as chances de você cair em pecado mortal são muito grandes. Porque agora você, como a Branca de Neve, você abriu um pouquinho a porta e está conversando com a bruxa. Você está conversando com a bruxa, você está conversando com a serpente. É o caso de Adão e Eva, de Eva, né? A serpente fala um negócio com Eva, a Eva, ao invés de fazer igual Cristo, o que Cristo faz no deserto? O demônio lança uma sugestão, Cristo rebate na hora. Ele lança a mão de uma palavra da Sagrada Escritura, como se fosse uma jaculatória, e responde o demônio na hora. O demônio lança outra, ele lança na hora. Ele não fica dialogando com o demônio. Ele não pergunta por quê, ele não fala me fale mais, ou não é bem assim. Não, ele lança uma na hora. Agora, se você faz como Eva, que a serpente chega e te oferece uma coisa, você, não, mas não é bem assim, na verdade é isso e aquilo, a serpente adora, o demônio adora. E você estabeleceu uma ligação. Essa segunda fase é chamada de ligação, justamente porque nesse momento você está abrindo a porta, de algum modo, para a vitória do inimigo que está agindo na sua mente através dessa sugestão. Então, você está no meio do caminho para o pecado mortal e para a queda. É claro que aí é muito mais difícil você sair, mas você ainda pode sair por meios mais ou menos repressivos. Vai ser um pouco mais difícil, porque depois que você já estabeleceu a ligação, você se vinculou mais à ideia, mas você ainda pode direcionar a sua mente, você pode se levantar, ir para outro lugar, e evocando o nome de Deus, fazendo uma oração, você pega o texto, vai rezar e faz o que for. Isso é a ligação. Essa que alguém chamou aqui de negociação, se você, pelo contrário, não faz o esforço para poder vencê-la e sair dela, você vai entrar agora no que a gente chama de estado de união. O que é a união? A união é o seguinte: você não somente está dialogando com essa ideia impura, com essa sugestão demoníaca, mas agora você está consentindo com ela. O que é consentir? O consentimento é como se fosse um desejo. Agora algo em você, algo na sua vontade, tudo isso está se passando na sua imaginação, mas está mobilizando a sua vontade. No primeiro momento a sua vontade não está mobilizada, só tem a imagem. No segundo momento o seu conselho, que é uma operação da razão,
que é esse diálogo interno, começou a ser tomado pelo papo, caiu no papo do diabo, no caso. No terceiro momento, a sua vontade já agiu, porque ela deu consentimento. E o consentimento é como que um desejo da vontade de executar aqueles meios para alcançar aquele fim. Então, quer dizer, quando você começa a dialogar com a sugestão, isso é muito importante, quando você começa a dialogar com a sugestão, sobre o que é esse diálogo? Sobre os melhores meios de conseguir atingir aquele fim que foi sugerido. A fase da ligação, da negociação, ela diz respeito à sondagem dos melhores meios para realizar aquele fim que foi sugerido. Então você está mapeando ali, conversando com o diabo para ver as melhores maneiras de fazer aquilo. Agora, se você consente, o que é o consentimento? O consentimento aparece quando um desses meios se destaca em relação aos outros e você passa a desejar aquilo. Você fala, nossa, agora eu quero isso, porque eu encontrei um meio que dá para fazer isso. Seja porque você se convenceu de que aquilo não é pecado, porque você se convenceu de que ninguém está vendo, de que Deus vai te perdoar depois, de que você só confessar depois, de que é pecado, mas não é tão grave assim, ou de que a sua esposa não vai saber, ou de que ninguém está vendo. Não importa. No momento em que você encontrou um meio que te atraiu e ao qual você deu seu consentimento, ao qual você aderiu voluntariamente, tá? Você já caiu em pecado mortal, porque aí já começou o pecado. Nessa terceira fase você já pecou. E é isso que Cristo chama de pecar por desejo. Aquele sujeito que já deseja a morte do inimigo, aquele sujeito que já deseja o adultério, o desejo começa aí. O desejo no sentido do desejo pecaminoso mesmo, ele começa aí. Porque aí a sua vontade se inclinou na direção daquele meio que o diálogo que você travou com o demônio, com a sugestão, com a sua imaginação, onde o demônio está agindo, determinou como sendo o melhor. Então veja o perigo de dialogar com essas sugestões. Na medida que você começa a conversar, olha só, é a coisa do vendedor, né? A Teca está perguntando aqui, com o anjo da guarda da mesma forma, o anjo da guarda também vai estar agindo ali te inspirando. Se você tiver humildade, tiver em estado de graça, etc., o anjo da guarda vai estar te inspirando, Deus também. O problema é que você não sabe distinguir. A princípio você não sabe o que é anjo da guarda, o que é demônio, o que não é. Não sabe nada mesmo, é tudo confusão. Olha para a nossa mente. Pare amanhã de manhã, 10 minutos, fique só observando a sua mente para ver como é que ela é. Faz o que o caçador faz. Antes de caçar, começa a observar o hábito dos animais aqui dentro. Você vai ver que você não sabe de onde vem essas coisas. Você até acha que sabe, porque alguns são mais bonitinhos, outros são claramente feios. Mas os bonitinhos você não tem certeza se eles vêm de Deus, do anjo, de você, do mundo, das coisas ou do demônio. Aí é que a coisa fica difícil. Agora, veja como que é importante e delicado esse processo da negociação, do diálogo, da ligação. O que um vendedor faz? Hoje ligou aqui para casa, uma mulher aí, disse que é de um banco, não sei das quantas, que eu nunca ouvi falar. Provavelmente era um golpe de alguma natureza, sempre ligam, deve ligar para vocês também. E começou a falar comigo, seu Sérgio, eu sou fulana de tal, da agência não sei das quantas, e quero falar com o senhor a respeito de um crédito, o senhor já está sabendo? Falei, a ligação estava meio ruim, eu não entendi direito se era alguma coisa séria. Eu falei, não sei o que era. Falei, não, crédito que o senhor tem direito, não sei das quantas. Aí eu peguei e falei assim, não, mas eu não estou interessado não, tá bom? Muito obrigado. Ela falou, não, mas eu preciso falar para o senhor que ele faz isso e você tem direito a tudo. Eu falei, não, mas eu não tô interessado. Ela falou, não, mas tem essa oportunidade disso. Quer dizer, o vendedor, tudo que o vendedor quer é que você aceite a conversa dele. Tá? O vendedor detesta o sujeito que simplesmente fala assim, não, e vai embora. Porque isso aí ele perdeu mesmo. Agora o cara que para ouvir, opa, ele já falou, esse cara já está cedendo alguma coisa para mim. O cara que começa a argumentar com ele, fala, não, eu não preciso, porque eu já tenho isso. Você está dando oportunidades para ele começar a te mostrar outras coisas. Então a cada vez que você trava um diálogo com uma pessoa, e no caso da sugestão demoníaca, com um pensamento, com uma ideia, você está dando oportunidades para o seu interlocutor te mostrar coisas inesperadas. E nessas várias coisas que ele vai te mostrando, como um vendedor que está te mostrando várias coisas, porque você parou para ouvi-lo, pode aparecer uma coisa que faça o seu olho brilhar.
E se aparece uma coisa que faz o seu olho brilhar, você dá o consentimento. Aí vem o terceiro estágio, que é a união. Que é o momento em que você deu, em que a sua vontade entrou na jogada. A sua vontade até então não tinha entrado na jogada. Você tinha só a imaginação, a imagem, depois você tinha ali o conselho, a sua razão, que começou a dialogar, mas no momento em que você começou a dialogar, você deixou o vendedor falar. E o vendedor é especialista em fazer o produto dele parecer bom. O demônio é especialista em fazer as coisas parecerem boas para te levarem para o inferno. E daí a pouco você está dialogando com ele e ele vai fazer brilhar na sua frente uma coisa, uma característica da coisa, um meio de ação que você vai ficar encantado. E aí a sua vontade fala, eu quero. No momento em que ela fala, eu quero, no momento em que ela intenciona, no momento em que aparece ali um pendor na direção daquele meio que visa atingir aquele fim, você já está em pecado mortal e você já caiu. Aí você já caiu, você já é vítima desse processo. Né? E aí para você sair é muito difícil. Para você sair é muito difícil porque na medida em que você peca mortalmente, você perde a caridade e você perde boa parte da ajuda que você tinha, da resistência que você tinha, da couraça que você tinha para combater essas coisas. E agora você está como que contando apenas com os seus meios naturais e com um pouquinho de graça que é dada a todo mundo. Então ali a coisa ficou muito mais complicada de você sair. Tanto é que os Santos Padres, eu tinha separado alguma coisa aqui para vocês, mas eu não sei se... Não, mas pouco importa. Tanto é que os Santos Padres chamam, toda a tradição ali dos primeiros séculos da igreja vai chamar um certo estágio posterior ao consentimento, quer dizer, depois que você caiu em pecado, você tem um risco muito grande de ficar preso no que eles chamam de cativeiro. Que é o que é o cativeiro? O cativeiro é quando agora o seu coração foi como que raptado. Porque depois que você pecou mortalmente a primeira vez, você perde a graça e perde a força para não pecar mais. Entendeu? E você agora está degustando a coisa. Tá? Você pode caminhar, por exemplo, do simples consentimento, para você caminhar para a execução, que vai tornar o seu pecado mais grave ainda, e vai expulsar mais ainda de você a graça. É um passo. Então, além de simplesmente dar a sua deliberação para aquele pecado, você pode executá-lo. E se você executa, você vai degustar o prazer que vem dali. E esse prazer vai embaralhar mais ainda a sua imaginação. E o demônio vai... Você vai começar a procurar justificativas para aquela situação na qual você se meteu. E o demônio vai aproveitar tudo isso para introjetar mais ideias. Daí a pouco você está preso num cativeiro. Quer dizer, você caiu numa situação de pecado da qual você não consegue mais sair. E você está procurando justificativas para continuar ali. É isso que faz com que muitas pessoas que estão dentro da igreja, que estão dentro da vida espiritual, de repente saem dessa vida espiritual e começam a se revoltar contra a igreja, se revoltar contra isso e mudam de vida completamente. Do mesmo jeito que a gente percebe conversões súbitas, que são maravilhosas, pessoas que mudaram de vida e entraram no caminho espiritual, a gente também percebe o contrário. Pessoas que estavam lá dentro, mas daqui a pouco elas caíram de uma tal maneira que parece que ficaram presas numa região, num cativeiro mesmo, da sua própria mente, e começam a se revoltar contra tudo aquilo que elas buscavam anteriormente. Isso é o que eles chamam de cativeiro. A pessoa ficou completamente vitimada pelas sugestões demoníacas e ela não consegue mais distinguir nada da mente dela, e qualquer pensamento que vem, ela adere. Então, essa é a estrutura básica que a gente precisa começar a observar. Eu vou repetir só para que vocês gravem, porque isso é muito importante. Condições que a gente tem que ter. Para ser um espreitador, né? Primeiro, silêncio interior. Ou melhor, primeiro, humildade. Reconhecer que você está numa selva. E pior, uma selva espiritual. Está cheio de inimigos aí querendo agir sobre você e fazer você perder sua alma. O sujeito que entra numa floresta com soberba, ele é devorado pela onça, ele é devorado sei lá, pelos animais. Então você tem que ter humildade e saber que você está num terreno onde estão imperando forças muito superiores à sua. E essa humildade vai trazer a presença de Deus para dentro de você, já que Deus rejeita o coração soberbo.
Segundo, você tem que ter silêncio interior. Você tem que conseguir salvar na sua mente uma região imune a esse diálogo interno. Isso você faz como? Com oração. Rezando todo dia de manhã, rezando todo dia no final da tarde, rezando antes de dormir, tá? Evocando o nome de Deus diariamente, tá? Procurando bons hábitos, fugindo das ocasiões de pecado. Isso aí vai gerando dentro de você essa região silenciosa que vai permitir que você vigie os seus pensamentos. Você começa a observar o que está se passando dentro de você. Na medida que você consegue observar o que está se passando dentro de você, você vai conseguir identificar a primeira fase da tentação, que é justamente a sugestão, ou alguns chamam de infecção. Identificando isso, você vai lá e vai reprimir, você vai lançar contra esse pensamento a sua ira. Tá? No momento em que você lança a sua ira contra esse pensamento, você muda voluntariamente a direção da sua imaginação, pensa em outra coisa, sai daquele lugar, o inimigo volta e trava-se uma luta. E essa é a luta interior da qual a gente mencionou no título da live. A luta interior é justamente esse retorno do inimigo a partir do momento em que você começou a agir contra ele. Quer dizer, quando um vendedor te aborda na rua e você fala, não estou interessado, ele tenta mais uma vez. Ele é insistente, o demônio é insistente. Então essa insistência trava uma luta. Não é um diálogo, é uma luta. Tá? Essa luta interior, ela ainda pode ser vencida com o direcionamento voluntário da imaginação, mas você vai precisar da evocação do nome de Jesus. E nesse momento você tem que se valer das jaculatórias. Tá? Porque a gente está falando de situações muito cirúrgicas e pontuais que acontecem no dia a dia e durante o dia inteiro. Então você vai evocar o nome de Jesus e ele vai vir limpando tudo aquilo, destruindo aquele exército, cortando a cabeça ali dos primogênitos dos egípcios. Né? Agora, se você começou a dialogar, se você começou a sondar as possibilidades de cometer aquele pecado, ou como que seria, de que maneira seria possível, o que aconteceria, você deu o papo para o vendedor e ele vai começar a falar e elogiar muito aquele produto, e daqui a pouco você vai cair no papo dele. Então essa segunda fase é o que a gente chamou de ligação, porque uma ligação foi feita entre você e a sugestão através do conselho. Você deixou o inimigo entrar para a reunião que existe dentro da sua mente. Agora não é que você deixou, ele já estava ali, agora você deu a palavra para ele. Essa é a diferença. O inimigo já está aqui dentro querendo falar. Imagina a sua mente como uma praça pública onde está todo mundo conversando. A partir do segundo estágio, que é a ligação, você deu a palavra para o diabo. Você falou, aquele cara ali quer falar, fala aí. Aí você começa a dialogar com ele. Tá? Se nesse diálogo você já começa a ter deleite no que está acontecendo, você já está pecando venialmente. Agora, se a partir desse diálogo aparece ali um meio de ação para realizar aquele fim sugerido, ou seja, o pecado, e esse meio de ação faz os seus olhos brilharem, ou seja, você consente, você deseja, tá? Você elege, ainda que você não execute, você já caiu em pecado, e essa é a fase da união. Tá? Essa é a fase da união. Agora você está ali unido com o demônio e ele te pegou. Você já é vítima dele. E dependendo de como você lida com isso, se você não se contrista imediatamente, não se arrepende imediatamente, tá? A contrição ela entra justamente aí. Você caiu, você tem que se contristar e tem que fazer alguma penitência imediatamente para poder se salvar disso, para poder reabilitar a graça. Quando você se contrista, quando você faz uma penitência, ajoelha, reza, faz uma prostração, a humildade vem, né? E a graça retoma e ela retoma o lugar que do qual ela tinha sido expulsa de dentro de você e ela começa novamente a te auxiliar. Então você pode sair dessa situação de pecado. Agora, se você não faz isso, a tendência é você cair nesse cativeiro. E aí não foi você que pegou a presa, é a presa que te pegou. Imagine um caçador que está caçando um animal que é feroz. O jeito está caçando urso. Aí o que acontece é o seguinte, o urso é que te pegou e você está sendo despedaçado por ele. Tá? Então essa é mais ou menos a estrutura do que ocorre com a gente no momento da tentação. É claro que a espreita ela pode se passar em vários níveis. Você pode espreitar somente a sua raiva, somente a sua inveja. Cada um de nós tem um pecado muito específico, um mau hábito, um vício muito específico que também pode ser espreitado e vigiado. Mas o que eu quis abordar aqui é mais esse mecanismo pelo qual, a partir da nossa imaginação, o mundo, tá? As coisas sensíveis
e os demônios agem sugerindo ideias na nossa mente, e a partir dessa sugestão a nossa ação vai se desencadeando, né, para a execução do pecado. E tentei dar para vocês também aqui alguns meios mais ou menos eficazes de se livrarem disso. Espero que tenha sido claro e que isso seja frutuoso para vocês. A coisa realmente funciona e é maravilhoso se você consegue ter isso em mente durante todo o dia. Porque a verdadeira luta, ela começa aí. É a luta diária. É uma luta assim que se passa a cada minuto, o tempo todo, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Deixa eu ver aqui o comentário aqui. A Raquel colocou. A torre da qual o senhor falou consegue prever esses movimentos interiores e essas sugestões antes que aconteça. Essa live, como todas, é super importante. Muito obrigado, Raquel. É exatamente isso. A torre, ela te dá esse espaço entre você e essa assembleia que existe na sua mente, a fim de que você possa prever a chegada do inimigo. Tá? Pessoas que estão muito avançadas na vida espiritual podem até deixar o inimigo falar um pouquinho. Elas conseguem chegar até o momento da ligação sem se contaminarem. Né? Tanto é que esse processo todo ele só pode ser descrito porque grandes santos permitiram que eles avançassem até uma certa direção, mas como um caçador que deixa a sua caça, a sua presa um pouquinho mais livre durante um tempo, porque ele tem um total domínio sobre ela, e no momento certo ele vai lá e abocanha, caça a raposinha. O Vitor colocou, professor, se eu simplesmente solto esse pensamento, estou livre desse pecado, na primeira fase, se o pensamento veio, você conseguiu se livrar dele, claro, ainda que você não se livre dele, na primeira fase não tem pecado. O pecado começa mesmo, o pecado grave começa mesmo na terceira fase. A terceira fase você já pecou porque você já consentiu. Você só não executou, mas você já consentiu, você já quis aquilo. Você quis, não é desejar do ponto de vista da concupiscência, tá? É querer deliberadamente. Você deu a sua você deu a autorização para todas essas inclinações que estão surgindo dentro de você. Aí já é pecado. Agora, na primeira fase, que é a infecção, e na segunda, que é o diálogo, ou a negociação, como alguém falou aqui, ainda não tem pecado necessariamente. Então é um momento mais fácil de você se livrar dele. Ele vai voltar, mas aí você evoca o nome de Deus. É uma luta, não é uma coisa simples. Espero que fique salvo. Preciso assistir ela novamente. Vai ficar salva sim, tá? E pelo menos aí até o final do mês ela deve ficar salva. Muito obrigado, Teca. Obrigado, Viviane. Obrigado, Laura. Obrigado, Emanuel. Então, gente, fiquem com Deus, tá? Deus abençoe vocês. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Compartilhem aí, enviem para as pessoas para ajudar o nosso perfil a crescer um pouquinho. Tá bom? Até mais. Eu que agradeço, Beatriz. Fique com Deus.